cara de pau, se você pulou todas as outras aulas e veio direto para essa só porque você viu o título da aula, um trade na prática, saiba que você está pulando do precipício sem equipamento de segurança necessário. Então, se você for seguir daqui para frente sem as aulas anteriores, é por sua conta e risco. Eu não assumo a responsabilidade pelas cagadas que você pode fazer. Então, se você viu todas as aulas, ganhou a estrelinha da professora, ai que bonitinho. Se você fez isso, fez todos os passos até aqui, você vai entender muito melhor e vai correr menos riscos. Agora sim, depois desse momento muito fofo, vamos seguir no trade do tesouro direto, tá? A gente vai entrar agora num campo bonito chamado o campo da especulação. O que é especulação? As pessoas usam esse termo como se fosse um pecado, né? Uma coisa pejorativa. Nossa, é um especulador, como se fosse uma coisa horrorosa, um crime. Mas especular nada mais é do que você adquirir um ativo financeiro com a intenção de ganhar dinheiro com ele de uma maneira que não seja o fim específico. Exemplo. O tesouro pré-fixado serve para você garantir a remuneração travada de acordo com a taxa de quando você comprou o título. A especulação do tesouro pré-fixado é você comprar esse título já de olho em vender aquele título antes do vencimento para fazer mais dinheiro no curto prazo e não no médio e longo prazo. Então, o que eu vou fazer aqui não é investimento, e sim um trade-off. Vou repetir de um jeito bem bonito aqui, por favor, fecha aqui. Isso é um trade-off. E o que é um trade-off? Toda vez que eu tenho um trade-off, eu preciso abrir mão de uma coisa para ganhar outra. Então, se eu for pegar um tesouro pré-fixado para fazer um trade, por exemplo, eu vou abrir mão dos ganhos futuros desse investimento, que eu tenho certeza que eu vou ter, para receber o lucro no curto prazo. Então, para um trade funcionar, você tem que ter um plano de trade. E é isso que a gente vai fazer em 5 passos, tá? Presta atenção e anota aí bonitinho. Passo número 1. Só coloca no trade, principalmente agora no começo, o dinheiro que você não vai precisar usar. Então, coloca um dinheiro que, se tudo der errado, ou seja, se a taxa subir, você pode deixar lá até o vencimento ou até a taxa cair. Passo número 2. Como eu acabei de falar, existe a possibilidade de ter que deixar o dinheiro muito tempo no tesouro. Logo, já pega um título onde o vencimento vai ser mais agradável, não seja tão distante, porque se tudo der errado, é só deixar o dinheiro lá, vai render, você vai pegar no vencimento sem perder dinheiro nenhum, tá? Passo número 3. Os pré-fixados dão melhor resultado que pós-fixados de mesmo vencimento. Vou repetir, você tem um pré-fixado e um pós-fixado de mesmo vencimento. Qual que vai dar mais resultado no trade? O pré-fixado, por conta daquilo que eu já te expliquei, o tesouro quer se livrar daquela dívida no longo prazo, ok? Beleza? Vamos seguir então. Por isso, para títulos de curto, médio prazo, a gente vai usar sempre títulos pré-fixados. E para longo prazo, a gente vai usar o título IPCA sem juros semestrais, porque a distribuição dos juros semestrais reduzem o efeito dos juros compostos e o governo tem menos interesse em recomprar esses títulos. Por isso que o ganho na marcação a mercado fica reduzido nos títulos IPCA com o rendimento a cada 6 meses. Passo 4. Escolher o ponto de entrada. Lembra que eu falei na última aula? É importante você saber o melhor momento de entrar, para você entrar quando o preço do título está baixo, porque aí você vai ganhar vendendo o título com preço mais alto. Então, esse é um trade onde você compra com a taxa de desconto alta e vende com a taxa do título baixa. Esse ciclo de altos e baixos pode durar de meses até anos. Então é normal que essas operações apareçam quando existe uma eleição presidencial, por exemplo. Por quê? Quando tem uma eleição, sempre gera uma instabilidade. Lembra que eu falei na última aula
sobre o IPEA, que tem aquelas expectativas, sempre que tem uma eleição presidencial, as expectativas ficam meio afloradas, porque ninguém sabe, nossa, o que aquele cara vai fazer? O que essa mina vai fazer com o governo e tal, com a política monetária? Então, nesses períodos, sempre tem uma certa instabilidade, sempre vão ter boas oportunidades nesse momento. Passo 5. Tenha um objetivo. Falei isso lá na primeira aula do curso, lembra? Pois é, isso voltou agora para pegar seu calcanhar, meu amor. Então, antes de começar qualquer trade, você precisa ter um objetivo. Você precisa saber onde espera ir, porque sem isso é como você pegar um carro e sair dirigindo sem destino, sem saber nem se a gasolina vai dar. Como que a gente define esses parâmetros? Simples. A gente vai entrar lá no site, no TD Charts. Lembra que eu te mostrei na última aula? Sim, a ferramenta 2. Entra lá no TD Charts e acompanha junto comigo, tá? O que eu vou te mostrar agora, você vai conseguir acompanhar junto comigo. A gente vai olhar de perto, você vai ver junto comigo a variação de um título ao longo do tempo. Então, a gente vai ver a relação entre o preço do título e a taxa do título. O que acontece com isso, tá? A partir de agora, você vai entrar de verdade no mundo dos traders do tesouro. Então, você vai ter acesso a dados que quase ninguém tem, porque quase ninguém sabe que isso existe. E, por favor, muito cuidado com quem e como você vai compartilhar essas informações. As pessoas precisam estar preparadas para isso. Você acha que esse curso te ajudou? Tá te ajudando? Aprendeu coisas novas? Indica para outra pessoa. Ajuda a Nath a chegar a mais gente. Me deixa ensinar essa pessoa. E aí sim, depois que ela estiver devidamente treinada do jeito certo, vocês podem até fazer um clube, quem sabe criar um grupo de WhatsApp para falar de trade no Tesouro. Tá gostando do curso? Indica para alguém. O dinheiro que a pessoa pode fazer em uma operação certamente já paga o curso e ainda sobra bastante dinheiro para pagar o seu almoço depois para te agradecer, tá? Aqui a gente vai usar dois títulos diferentes. O primeiro título que eu vou usar para te mostrar esse trade é o IPCA 2045 e o segundo título é o Tesouro Prefixado 2025. Vamos olhar agora, olha que beleza, o TD Charts. Aqui você está vendo o gráfico do Tesouro IPCA 2045. E olha só, imagina que tem uma linha imaginária ali no topo, tá? Vou colocar aqui na edição, ó. Tá vendo que tem uma linha assim, ó, lá no alto? E aqui você tá vendo que quando a gente se aproxima da taxa de desconto de 6%, ou seja, IPCA mais 6%, o Tesouro IPCA 2045 atinge um ponto e depois costuma voltar. Que informação eu tiro desse gráfico aqui? É que o melhor momento para comprar IPCA 2045 é quando a taxa chega bem pertinho de 6%. Por quê? Porque eu sei que desse ponto ele não subiu mais. Então, se eu sei que quando a taxa de desconto é alta, o preço é baixo e o que eu preciso garantir é comprar um preço baixo, logo, quanto mais perto de 6% tiver, significa que o preço do meu título vai estar mais para baixo ainda. Então, olhando ainda esse mesmo gráfico, olha só o que acontece, aonde que chegou a taxa mais baixa. Tá vendo ali, ó? Uma linha lá embaixo, eu vejo que 4,6 aproximadamente foi o ponto mais baixo da taxa desse título até hoje. E como esse é um título recente, porque ele foi lançado em 2017, a taxa pode cair bem abaixo de 4,6%. Como que eu sei isso? Porque é o que acontece naturalmente. Como é um título recente, isso ainda pode cair mais, ou seja, gerar novas oportunidades de ganho no Tesouro Direto, porque se a taxa cair ainda mais, o preço do título vai subir. Então, para ajudar você nessa análise, vamos pegar um título com as mesmas características, porém com um histórico maior, que é o Tesouro IPCA 2035. Esse título foi lançado em 2010, tá? Então, olha lá. O Tesouro IPCA 2035, vou mostrar para você aqui no TD Charts. Olha só o que aconteceu no IPCA mais 2035. Ele teve o ápice, ou seja, a taxa de desconto ficou mais alta aqui, ó, perto de 7,78, coisa do tipo. Sabe o que aconteceu aqui quando a taxa chegou em 7,78? Aconteceu o impeachment.
e a menor taxa foi de 3,88 em 2013. Por esses valores, a gente consegue ver que operar entre 6% e 4,5% no Tesouro IPCA 2045 é bacana. Você consegue entender que tem ali uma variação super factível, ela super pode acontecer de novo. Lembrando, entre 4,5% e 6%, porque isso já aconteceu em vários momentos ao longo do período desse Tesouro IPCA 2035. E eu usei isso aqui só para você entender a diferença entre um título mais recente e um título mais longo. Você viu? Ele chegou a um ápice muito maior. Por isso que agora no meu trade eu vou trabalhar com o Tesouro IPCA 2045. Por quê? Porque ele é novinho, ele vai me dar mais possibilidades dessa taxa cair ainda mais ou subir ainda mais para eu poder comprar e ganhar mais dinheiro na hora que eu vender. Por isso que eu vou usar o Tesouro IPCA 2045 para fazer meu trade agora junto com você. Você vai acompanhar na tela. Vamos lá. Quais são os parâmetros que eu vou usar aqui? Compra do Tesouro IPCA 2045 a uma taxa de 5,95 no dia 15 de junho de 2018, recente, tá? E vendi em 15 de janeiro de 2019 a uma taxa de 4,65%. Agora, vou fazer a mesma coisa com o Tesouro Pré-fixado 2025, só para você ver a diferença, tá? Olha só o gráfico e olha lá os pontos altos e os pontos baixos. Nesse gráfico, você está vendo aí que o ponto mais alto do pré-2025 foi de 12% e a região mais baixa foi de 9%. Continuando, agora você já está pegando melhor o raciocínio, né? Como esse também é o título mais recente, eu vou lá olhar o pré-fixado 2021. E por esse gráfico do pré-2021, eu vejo que ele foi de 16,72% lá na época do impeachment e a taxa mais baixa foi de 7,50%, de 7,5%. Então, o que eu vejo? Com esses dados, eu consigo entender que a variação entre 12% e 9%, que é o que eu vejo lá no título pré-2025, está super dentro dos parâmetros, está super ok, porque ela já aconteceu também lá no pré-2021. Tá conseguindo entender o que eu estou dizendo? Eu tenho um título novo, tá? Eu tenho um título novinho. Lembra aquele título novinho? É como se... Ai, meu Deus, vou usar um exemplo péssimo aqui, tá? Sabe quando você fala, não, olha pro cara, se você quer saber como seu marido vai ser, olha pro pai dele. É mais ou menos isso. Então, se você quer saber como um título novinho vai se comportar no futuro, olha pro pai dele, tipo, pro irmão mais velho que nasceu antes, entendeu? Então eu olhei pro antes para saber, tá, será que ele pode subir mais? Será que ele pode cair ainda mais? E esse é um parâmetro excelente que eu tenho, tá? Agora que a gente já viu o gráfico, eu vou simular quanto renderia esse trade. Se prepara, porque nesse momento vai dar uma dor no seu coração. Você fala, nossa, por que eu não vi esse curso antes? E não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar, o que se eu deixar de fazer hoje, eu vou perder a oportunidade daqui a 6 meses? É isso que você precisa pensar, porque tem um monte de aluno que já viu esse curso e colocou na prática. E hoje já pegou inclusive o rendimento e já está rindo à toa, enquanto você está com medinho de investir. E esse curso é justamente para você perder o medo e agir agora, não esperar amanhã. Agir agora não é entrar lá e já comprar o primeiro tesouro que você vai ver na sua frente. Agir agora é pegar essa aula, ficar de olho nesse TD Charts todo dia, pegar a próxima aula e esperar o melhor momento para entrar. Eu gosto de brincar com essa coisa do momento certo. Já viu aquela brincadeira que fica batendo corda, sabe? E você fica esperando, né? Aí tem gente que fica esperando para sempre e nunca brinca e nunca tem aquela experiência. O negócio é você ficar avaliando quando que as outras pessoas entram. Ah, então é quando a corda tá subindo que eu tenho que entrar. A mesma coisa no Tesouro Direto. É quando essa corda estiver subindo que você vai entrar para poder fazer o trade da sua vida. Isso que eu te passei são só os parâmetros, eu não comecei a fazer o trade ainda, eu só te contei o que eu fiz, quando foi que eu comprei e quando foi que eu vendi. Você já sabe que eu fiz isso e que isso me deu dinheiro. Agora, por que isso me deu dinheiro é o que você vai ver aqui na tela. Ó, anotei aqui para lembrar.
Eu coloquei R$1.000, tá? Comprei, então, esse título pré 2025 a uma taxa de 12% em 15 de junho de 2018. Quando eu comprei esse título, olha só quanto que estava valendo o meu título. A taxa estava em 12%, né? Estava em 12%. Mas o preço do título era R$ 473,89. Ou seja, comprei com a taxa alta, mas o preço estava bem baixo, porque eu já te contei. Quanto mais perto lá de 4,70 e pouco, melhor para mim, certo? Ok, muito bem. O que eu fiz? Espertona que sou, estudei direitinho, eu fiquei esperando a taxa cair, pertinho daquele parâmetro que eu já sei que é o melhor, lá perto de 7%. Não fiquei esperando tanto, porque eu sabia que entre 12 e 9 é o ponto que eu consigo trabalhar para garantir que eu vou ganhar mesmo, tá? Então, o que eu fiz? Esperei chegar em 9%. Quando que isso aconteceu? No dia 15 de janeiro de 2019. Olha só lá o que aconteceu, você está vendo junto comigo. No dia 15 de janeiro de 2019, a minha taxa caiu para 8,87%, bem pertinho de 9%, caiu até um pouquinho mais. Mas o que aconteceu com o preço do meu título? O meu título passou para R$ 599,25. Magia? Não, eu já sabia que isso podia acontecer. E aí, o que aconteceu com os meus R$1.000 que eu fiz esse trade? Lá, quando eu comprei o título, valia R$ 473,75. Quando eu vendi o título, ele valia R$ 599,25. Ou seja, ele valorizou em 26,46% em apenas 7 meses. Ou seja, se eu coloquei R$1.000, eu ganhei bruto R$ 264,60. Ou seja, esses R$1.000 no trade me fizeram retornar R$ 264,60. Como ficaram 7 meses, essa grana ficou 7 meses lá dentro, que foi o período que eu sabia que eu podia esperar e tudo mais, porque eu queria o trade perfeito, eu tive um desconto de imposto de renda de 20%, que é para o período de 7 meses. Ou seja, líquido na minha mão, quando eu resgatei esse trade, eu tinha R$ 1.211,68. Viu como não é tão difícil quanto parece, mas que você precisa de tudo isso para chegar nesse ponto de fazer um trade? Entendeu por que você tem que esperar a corda bater, esperar a taxa subir para você entrar, para quando ela cair você vender? E precisa ter essa análise diária, tá? Bom, nesse momento eu vou deixar você entender de novo, volta essa aula, assiste quantas vezes for necessário. Você nem precisa começar a investir seu próprio dinheiro, só analisa essa curva, entra lá no TD Charts que você vai entender, putz, então quem entrou aqui, vendeu aqui, ganhou tanto. É muito simples de fazer esses cálculos, dá para usar o simulador do Tesouro Direto, o jeito que você achar mais simples. Eu gosto de avaliar essa curva aqui, porque o próprio TD Charts já me mostra quanto que é o preço do título na compra, o preço do título na venda, essa variação que tem na taxa, a relação entre a variação da taxa e o preço do título. Então, no momento em que você entende tudo isso, fica muito mais simples. Então, nesse momento, você já deve ter gostado bastante desse pulo do gato, com títulos do Tesouro Direto, de nada. Você fez esse curso para isso. E na próxima aula tem o pulo do tigre. É uma outra ferramenta que vai te dar mais precisão do momento certo de comprar ou de vender. Você vai saber que ferramenta é essa na próxima aula. Te vejo lá. Tchau!